Ele vai estar presente como juízo, mas não com a sua graça que hoje está liberada a todos. A ideia de Deus sempre foi que todos fossem salvos, que todos rendessem a Ele adoração, reconhecesse a sua limitação no pecado e confessasse a Jesus como Senhor e Salvador. Então Ele deu oportunidade para um ou para outro? Não, para todos. Repita comigo: todos podem ser salvos em Cristo. Então, se tem um problema que é o pecado, tem a solução que é Jesus. Se o homem caiu, o segundo Adão foi perfeito e nos colocou na posição de justos diante de Deus. Esse é a introdução do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos ler Mateus. Abra comigo no livro de Mateus, no capítulo 13. Achamos? Está aí na Bíblia, né? Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Essa. Mateus 13, versículo 44, achamos? Falei o que, gente? Ah, tá. Esqueci o versículo, né? Só esse pequeno detalhe. Mas você achou rápido, né? Não sei se vocês estão ligados. O reino dos céus, vamos ler? O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Essa foi a parábola do tesouro escondido. Continua com a parábola da pérola. O reino dos céus também é semelhante, como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. 46. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou a tal pérola. Amém? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, te bendizemos, que a tua palavra permeie o nosso coração, os nossos olhos, Senhor, desfrute da sua beleza, desfrute da sua graça, desfrute daquilo que já é nosso por direito de filhos. Nosso coração possa desfrutar dessa doce realidade que o Senhor disponibilizou para nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando Jesus ele ressuscita, ele dá uma comissão para os seus discípulos. Ele fala para os seus discípulos irem e pregar o evangelho. Só que esses discípulos já não eram mais considerados servos apenas, eles eram considerados amigos. Já falei sobre isso. Primeiro Jesus começa dando a oportunidade de confiar neles. Eles passam por um processo de discipulado, até que chega um momento
em João 15, que Jesus fala: eu já não chamo mais vocês de servo, porque tudo que eu tenho dado, eu tenho conhecido do meu Pai, eu tenho dado a conhecer vocês. Só que ele fala: os meus discípulos, aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Então, uma forma de relacionar com Deus é guardar a sua palavra, guardar aquilo que Ele diz. E Jesus, se você tiver uma Bíblia em que as palavras de Jesus estão em vermelho, você vai ver a quantidade da fala de Jesus nos evangelhos. Quantas vezes Jesus falou. E Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, relatam episódios narrados de formas talvez não idênticas, mas trazendo um encorpamento, incorporando mais sentido. Algumas vezes que Jesus falou sobre um assunto. Depois o evangelho de João traz uma linha bem nítida da intimidade que ele tinha com o próprio Jesus. Ele mesmo se intitula que ele era amigo de Jesus, aquele que Jesus o amava, aquele que Jesus amava, ele se intitula assim. E quando Jesus parte, ele dá um mandamento para os seus discípulos, que esses discípulos deveriam ensinar as pessoas, os novos discípulos, a guardar tudo o que ele disse. Então, não é só batizar, não é só pregar o evangelho, mas ele nos comissiona a ensinar as pessoas a guardarem tudo o que ele disse. E a pergunta é: o que Jesus disse? Se você ler Mateus 5, 6 e 7, está ali a constituição do reino de Deus, como que o reino de Deus trabalha. Jesus falando sobre o Sermão do Monte, princípios fundamentais para a nossa caminhada. Por exemplo, ele fala que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Não são aqueles que estão numa posição de espiritualidade em que se sentem superior que vão receber misericórdia, mas aqueles que são misericordiosos com os outros. Aqueles que não apontam diretamente quando alguém erra, mas estão convictos que também tem erros e que estão estendendo seus braços de misericórdia para ser mão para quem caiu. Esses vão receber misericórdia. Então, você vê quanto sentido faz para a nossa vida aquilo que Jesus falou. Repita comigo: eu preciso pautar a minha vida naquilo que Jesus falou. Não dorme não, irmão, segura aí. Segura aí. Vai passar o anjo com a bandeja de café agora, espiritual. Receba aí em nome de Jesus. Aí Jesus fala nesse texto. O que Jesus falou para a gente guardar? Esse texto aqui é o beabá da fé. Eu sempre gosto de voltar às vezes e falar de coisas simples, coisas necessárias, e não é uma pregação, é uma instrução para a igreja hoje que eu quero dar como alguém que experimentou essa verdade. Jesus conta duas parábolas: a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola. Na parábola do tesouro escondido, o homem está limpando um campo, garimpando um campo, e ele encontra uma pérola. De repente, o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu no campo. Ele descobriu voluntariamente, ele encontrou sem que almejasse encontrar aquele tesouro. Ele estava fazendo uma atividade e encontrou aquele tesouro. Depois que ele encontrou esse tesouro no campo, ele vendeu tudo que tinha para comprar o campo. Agora, na parábola da pérola, Jesus fala que o reino dos céus é como um negociante que procurava pérolas de maior qualidade. Então, numa parábola tem um homem que acha sem querer, e na outra parábola tem um comerciante, um negociante que estava buscando algo de maior valor. E ele encontra, e faz a mesma coisa, vende tudo que tem para comprar a pérola, para comprar aquilo que tinha. E Jesus fala: assim é
o reino de Deus. O reino de Deus trabalha nessa configuração. Eu já conheci pessoas que conheceram o Evangelho com um convite para comer pastel na igreja. Olha só que coisa boba. Estava em casa, alguém passou lá e falou: poxa, vamos na igreja hoje comer um pastel, vai ter um pastel lá, um salgadinho frito. E ele foi, chegou lá, começou a conhecer os irmãos, ouviu a palavra e se converteu. Pessoas que ouviram a palavra na rua, ou pessoas que nem ouviram nada. Paulo não estava ouvindo a pregação do Evangelho para se converter. Jesus apareceu para ele. Que coisa louca. E falou sobre como ele deveria sofrer por causa do Evangelho a partir daquele dia. Olha só que chamado lindo, né? E ele vai e faz isso mesmo. Ele sofre pelo Evangelho. Ele encarna a palavra que Jesus diz a ele. E agora esse homem, ele valoriza aquilo que tinha recebido do Senhor, a ponto de ele repassar para a igreja aquilo que ele provou. Ele fala: o que eu recebi do Senhor, assim eu tenho dado a vocês. O que eu recebi do Senhor, eu também comunico a vocês. Ele exorta a Timóteo: aquilo que você recebeu de mim, pregue a homens fiéis. Então Paulo não estava transmitindo nada a não ser daquilo que ele tinha provado. Ele não estava transmitindo apenas uma pregação mecânica ou uma dissertação sobre um assunto na Bíblia, mas ele estava transmitindo algo que ele recebeu da parte de Deus no seu interior, pessoalmente, diretamente de Cristo. Claro, isso tem a ver também com as Escrituras. Isso tem a ver com as verdades que Deus planta em nós. Amém? Agora esse homem da primeira parábola, eu quero focar aqui primeiro, da pérola, a parábola do tesouro escondido. Como que o reino de Deus funciona? O que é o reino de Deus? O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Então nessa parábola é fixado o quê? Que um homem estava trabalhando, não sabe se ele tinha arrendado esse espaço, mas ele estava trabalhando ali e de repente ele encontra, devido àquela época não ter a facilidade que nós temos hoje, né, de ter um cartão de crédito, de pagar no Pix, de nem precisar enfrentar fila de banco, porque hoje a tecnologia nos proporciona fazer tudo na mão, no celular. Você paga boleto, você programa a sua vida financeira toda ali. Mas naquele tempo, né, em que Jesus está narrando, havia muitos perigos até de salteadores, de ladrões, que invadiam casas para roubar aquilo que era de pertence. E muitas pessoas faziam o que? Enterravam os seus tesouros num baú, num campo, na sua propriedade, e marcava lá onde que estava. Provavelmente nessa parábola, alguém um dia enterrou o seu tesouro e não comunicou a outro, e ficou ali naquela terra, ficou ali perdido. E de repente um homem está cavando, e ele encontra esse tesouro. Ao encontrar a sua justiça, a sua piedade, faz com que ele enterre novamente para comprar o campo. Ele poderia pegar, desenterrar e levar para casa. Ele poderia acessar aquele tesouro sem falar com ninguém. Só que ele enterra novamente. E ele entende que havia algo precioso enterrado ali. E ele vai, vende tudo quanto possui e compra aquele campo. Assim, Jesus fala, é o reino dos céus. A primeira coisa que nós começamos a entender nessa parábola é que nós nos enganamos quando pensamos que nós não somos exigidos em nada diante de Deus.
Nós nos enganamos quando pensamos que não existe exigência da parte de Deus para acessar o seu reino. Se o reino de Deus é algo de tão valioso valor, de tão tamanho valor, de imensurável valor, para acessar esse valor, ele precisou vender tudo o que tinha. Ele precisou abrir mão da sua construção, da sua própria vida, para acessar isso que é de valor, o que nos leva a crer que tudo que nós temos de Deus para nossas vidas recai automaticamente. Às vezes a gente pensa que, poxa, eu sou de Deus, eu sou filho, eu me batizei, eu estou na igreja, eu participo da comunhão, da ceia, eu sou convertido, eu confessei Jesus e todas as bênçãos do Senhor vão me alcançar só pelo fato de eu estar expressando isso verbalmente. Antigamente tinha que chegou a teologia da prosperidade. Os pastores ensinavam as pessoas a tomar posse da bênção. Coloca a mão no carro e toma posse. Aí botava a mão no carro, eu tomo posse desse carro. Só que o carro era do irmão, né? Eu tomo posse desse carro. Eu tomo posse da minha vitória. Eu tomo posse disso ou daquilo. Só que isso levou, as pessoas para um orgulho espiritual, para um egoísmo, de olhar só para o seu umbigo, de querer só aquilo que o seu coração dizia. Só que a fé, ela nos exige renúncias. Repita comigo: a fé me exige renúncia. Só que a troca da minha vida, de tudo aquilo que eu juntei antes de conhecer a Deus, e eu não falo somente materialmente, eu falo de toda a construção de pensamento, toda a construção de influências que eu recebi dos meus parentes, influência que eu recebi dos cantores que eu ouvia, do ritmo de música que eu ouvia, influências que eu recebi na minha cultura familiar. Cada tipo de família cria o seu filho de um jeito. Então nós recebemos impressões na nossa identidade de um tipo de criação. Pais que ensinavam os filhos a tomar 3 banhos por dia, outros ensinavam a tomar banho uma vez na semana. Aí você se converte e entende que tem que andar cheiroso, né, irmão? Que nosso corpo é templo do Espírito Santo, então precisa tomar banho todo dia. Aí quebra todo o sofisma de pensamento anterior àquela cultura errada. É só um exemplo. Mas nós recebemos de pessoas, de colegas, dos carnavais da vida, impressões dentro de nós, que agora, ao nos depararmos com algo muito maior, com algo muito melhor, com algo muito mais valioso de tudo aquilo que eu possa ter construído de bom na minha vida, ou de prazeres na minha vida, eu me deparo com essa nova realidade em Cristo disponível para mim, e eu preciso romper com todos os meus pensamentos errados, com toda a minha postura errada a respeito da fé em Deus, a respeito de crer totalmente em Deus, a respeito de como crer corretamente em Deus, conforme diz as Escrituras. Aí eu começo a entrar num padrão de renúncia. Porque esse tipo de fé que não salva ninguém é uma fé que os traficantes têm. Fé em Deus, DJ. Eu sempre falava, eu tenho um Deus também. Esses dias, conversando com uma pessoa, eu comecei a falar. Ela falou: você acha que eu não tenho um Deus? Eu tomo minha cervejinha, mas eu tenho um Deus também, rapaz. E esse é um engano que a maioria tem. A segurança num Deus que Ele criou. A segurança num Deus que conforta a sua vaidade, que não exige nada dele. Oi, Jesus, entrou aqui, nem tinha percebido. Um Deus que Ele cria para simplesmente como válvula de escape para a sua religiosidade. Tem um Deus que não me exige nada, um Deus que não precisa abrir mão de nada, e eu vou seguindo a minha vida dessa maneira, sem experimentar algo superior, algo real, algo tão incrível
que Deus tem preparado para nós. Então, guarde isso. Convertido não é quem aceita Jesus. Convertido é quem rompe com o pecado. Porque aceitar Jesus, essa frase, aceitar Jesus, isso não tem na Bíblia. Foi os homens que criaram. Não, eu estou aceitando Jesus hoje. Não, você precisa confessar com seus lábios e crer com seu coração. Não fui na rua evangelizar 100 almas para Jesus. Como? Não, eles fizeram a oração do pecador. Senhor Jesus, nessa noite, escreve meu nome no livro da vida, estou aqui. Não, isso não é ser salvo. A característica de quem está sendo salvo é que ele está rompendo com o pecado, amém? Ele está rompendo com as alianças do seu passado. E a essência da parábola consiste que o reino de Deus, o reino dos céus, é um reino de grande valor, de imensurável valor. O reino de Deus fala do alegre reconhecimento do governo de Deus sobre minha vida, sobre o meu coração, inclusive da salvação que Ele me proporciona já vivenciar, salvação da minha alma, salvação que alcança o meu coração com paz. Finalmente teremos a salvação do nosso corpo, o grande privilégio de sermos transformados. Então, o reino de Deus é a vida que vence a morte. O reino de Deus é a luz da verdade que dissipa as trevas da ignorância e da mentira. Onde o reino de Deus chega, as trevas batem em retirada, o engano é varrido, a mentira é revelada. Tudo isso só está disponível para quem encontra esse grande tesouro, aquele que está disposto a entregar-se totalmente. Só que existe, meu irmão, nós vivemos numa cultura, com o advento da internet, ainda mais com a pandemia, que levou as pessoas com mais velocidade a acessar os canais da internet que estão disponíveis hoje. Para quem sabe usar é uma bênção, mas para quem não sabe, o índice de pornografia aumentou, o índice de acesso à pornografia aumentou no meio da pandemia. O índice de divórcio aumentou no meio da pandemia, porque o casal teve que se encontrar dentro de casa e descobriram que não havia casamento mais. Aí só restou o divórcio. Alguns foram para o YouTube, Facebook, consumir pornografia. E ao consumir pornografia, o seu coração foi cheio de paixões dessa carne. Resultado, espiritualidade morta, falida. Então, com o advento da internet e a velocidade que nós tivemos na pandemia ao acesso à internet, parece que também a igreja ela ficou meio que online. Ainda que voltasse, as reuniões presenciais, as pessoas descobriram outras igrejas, descobriram novos pastores. E hoje, infelizmente, aqueles que têm mais acesso na internet são os que mais nós queremos ver. O YouTube apresenta lá as pregações, a gente nem sabe quem é, mas aparece. Por quê? Porque tem acessos. 100 mil visualizações, 200 mil visualizações, 500 mil visualizações. E com um clique a gente pode ouvir uma mensagem elaborada, perfeita. Aí a gente chega na igreja, tem o irmão falando errado, trocando o L pelo R e vice-versa, cuspindo em tudo, preocupado. O pastor, eu falo, Jesus, vou ficar em casa e assistir o culto da internet, que é melhor. Só que isso não favorece no sentido de ser igreja. O culto presencial é uma necessidade, não é uma questão de opção. É entender que eu preciso estar junto com os meus irmãos, adorando, cultuando. E outra, não se faz discípulos com culto de domingo.
se faz discípulos com convivência, com o café da tarde, nas reuniões que a gente força a comunhão, que a gente está livre para conversar, num culto que a gente faz mais aberto, sem tanta liturgia, para a gente dialogar sobre o Evangelho, sobre nossas vidas. Assim nós discipulamos, não só no culto. Aqui é só um complemento de uma vida diária que já está acontecendo, amém? Então, se existe algo de valor, está no reino de Deus, não está no reino desse mundo. Reino nesse mundo no sentido de liderança satânica, influência satânica sobre um sistema de leis, de pensamentos. E nesse sentido, nós lutamos contra um sofisma. Existe uma palavra na Bíblia chamada sofisma, que em outras versões é tratado de fortalezas. No dicionário aparece assim: sofisma é argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Então, resumindo, sofisma é um argumento enganador que parece fazer sentido, mas é errado. Então, o sofisma é um argumento enganador. Pode vir como um pensamento, pode vir como uma ideia. E pessoas que não estão vivendo no reino de Deus estão vulneráveis a esse sofisma. Que sofismas são esses? Paulo vai falar em 2 Coríntios 10, 3. Pois embora vivemos como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza ou sofismas, destruindo raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Então Paulo está falando de um combate, de uma guerra existente em todo o ser humano, só que essa guerra é contra os padrões desse mundo, que são sofismas, que são pensamentos, que são fortalezas, que vão se opor ao entendimento de Deus, que vão se opor contra o conhecimento de Deus. Então nós usamos as armas de Deus, a nossa milícia, que não é carnal, mas espiritual, contra essas fortalezas, contra esses pensamentos errados. Então tem entrado um sofisma na igreja. E que sofisma é esse? No meio dos cristãos desse século, é que o Evangelho de Jesus Cristo não é suficiente para a minha vida. Para eu ser feliz, para eu ter plenitude, o Evangelho não basta. Eu preciso estar com tudo bem, eu preciso estar satisfeito nas minhas emoções, eu preciso estar com a minha vidinha do homem natural. E qual é a vida do homem natural? Com um emprego fixo, com uma casa fixa, com dinheiro todo mês para eu pagar a conta em dia e para eu curtir. Esse é o pensamento do homem natural. Então, somente Cristo não basta. Eu preciso do exterior para que eu me satisfaça. Eu preciso de me vencer para eu me sentir bem. Eu preciso de superação para me sentir bem. Sofisma como esse, que o reino de Deus não é tão bom assim. Vai chegar um tempo que as pessoas vão olhar para a igreja e falar: "Ô, bando de careta. Eu vou viver em santidade em pleno século 21, que as meninas estão tendo relações sexuais com 10, 11 anos de idade?" Não. Que negócio esse de casar virgem? Isso é bobeira. Que negócio esse é de se guardar para uma pessoa que é de Deus, que tem princípios de Deus? Que bobeira é essa? Não quero isso não. Não, fornicação, isso aí é normal. Sexo antes do casamento é normal. Tem que provar, Luciano. Se eu compro um carro, eu tenho que provar para ver se é bom? Por que eu vou casar e não tenho que provar para ver se é bom também?
Não ir à igreja não é necessário. Eu posso ficar em casa, eu posso ser crente em casa. Eu posso ser cristão online. Eu não preciso estar frequentemente na igreja. Eu posso uma vez no mês comer o pão, um suco de uva. Não precisa congregar não, isso é bobagem. Beber vinho pode, rapaz. Cerveja pode. Eu não sei por que beber se não for para ficar bêbado, né? Não sei qual o sentido de beber cachaça para não ficar bêbado, né? De beber cerveja amarga, bebe, né, um suco de laranja, um suco de manga, pô, que delícia. Não vou beber vinho, porque vinho pode, Jesus bebia. Né? E a gente vai entrando em lugares escorregadios. Falar mal da vida dos outros pode sim, Luciano. Eu tenho que julgar, eu tenho que botar um parâmetro, eu tenho que olhar para a vida dos outros. Não, eu tenho que competir. O mundo é competição. Quem tem um cabelo mais bonito que o outro, quem fez trança no sovaco, o outro não fez. Quem fez aplique, quem não fez. Quem tirou a ruga, quem não tirou. Quem botou bico de pato, botox na boca, quem não botou. Jesus do céu. Quem está usando a maquiagem da hora, do momento. A gente vai se envolvendo nesses padrões e a gente desfoca daquilo que é necessário para a nossa existência, necessário e fundamental para que a gente viva a plenitude de Deus para nossas vidas. O governo de Deus sobre mim não é bom. Esse negócio de ter que prestar conta para o outro, esse negócio de ter que ser submisso a pastor, eu mando em mim, rapaz. Eu sou um cara velho, de idade, eu vou ter que abrir mão da minha vida por causa de igreja, coisa nenhuma, dar dízimo, coisa nenhuma. Isso aí é do passado, é do Antigo Testamento, rapaz. O negócio é ir lá, frequentar e quem quiser que me sirva. Eu sou o centro da igreja. Eu sou o centro e Deus tem que fazer as minhas necessidades serem realizadas, serem supridas. Esse é o pensamento, meu irmão, que está entrando com força. A doutrina da livre graça, em que essa fé é simplesmente mental. Não, você já recebeu Jesus? Já. Não, cara. Isso aí, cara, toca a sua vida. Viva como todo mundo vive. Não tem que renunciar a nada não. Não tem que abrir mão de nada não. Vive isso. Você confessou Jesus? Sim, fiz a oração do pecador, confessei. Então é isso aí, cara. Toca o barco. Continua com sua namorada aí. Continua com o seu showzinho, com as suas festas. Continua aí avarento, egoísta. Pode continuar, cara. Jesus te libertou, te fez livre. Já está a doutrina da graça, como é que é? Hipergraça. Deus te ama porque te ama e nunca vai te mandar para o inferno, porque você é o xodozinho de Deus. Você é o filhinho de papai, que Deus vai fazer todas as coisas que você quer. Sofismas, pensamentos, e como isso entra? Isso entra na queda. Só que com o tempo isso vai ficando mais forte. De tempo em tempo vem ataques. A gente pensa, Satanás vai atacar de novo. Como Satanás ataca? Olha, vai manifestar gente na igreja, que vai voar cadeira, ventilador vai quebrar. Olha, vai ser um estrago. Tanto diabo que vai manifestar na igreja, tanto demônio. A maior desgraça que o diabo fez não manifestou, ele só mentiu, só enganou, só ludibriou, só fez parecer aquilo que era mal como se fosse bom. Olha a árvore aí. Não, mas Deus falou para não tocar. Bobeira. Ele falou que vocês vão morrer? Não, de maneira nenhuma vai morrer. Se vocês comerem, vocês vão ser como ele, conhecedores do bem e do mal. Mudou. Em cima de uma verdade ele constrói uma mentira. Então, uma das consequências da queda é a escassez. O que determina o valor de algo nessa terra é a escassez.
Quanto mais escasso, mais valioso. Não sei nem o que é caviar, mas vai comprar para você ver. O petróleo cada vez mais se valorizando. Tudo aquilo que está escasso se torna valioso. E assim a alma humana foi configurada em um sistema de morte eterna e de vida passageira, em que a gente quer viver esse curto período, suprindo maior necessidade que eu tiver, com mais prazer que eu tiver, buscando satisfação em todo o tempo, em todas as etapas da vida. Eu tenho que estar satisfeito, e a vida não é assim, meu irmão. Nós vamos viver dias terríveis, mas vamos vencer em nome de Jesus. Andar na alma é valorizar aquilo que é escasso, limitado, de visão aparente, e nisso está a morte. Quando o ser humano valoriza mais a morte do que a vida, mais o pecado do que a glória de Deus, ele está seguindo para a morte. A vida que recebemos é sermos colocados no lugar eterno em Cristo, onde antes ainda não existíamos, pois estávamos mortos. Agora temos a possibilidade de reconfigurar nossa alma, lutando para que no lugar da escassez reine a abundância de tudo que nos foi garantido na cruz. Então, se a mentira entrou, isso gera uma hipervalorização para aquilo que é supérfluo, para aquilo que é secundário. Onde alguém está enganado na mentira, essa pessoa está valorizando sempre aquilo que é supérfluo, superficial. O reino de Deus, Jesus falou: buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Isso é inegociável. Qual é a minha primeira busca, Joelson? O reino de Deus. Qual é a minha primeira dedicação com todas as minhas forças? Sempre será o reino de Deus. As demais coisas são supérfluas. Eu tenho que comer, tenho que trabalhar, eu tenho que casar, sim, você tem que ter uma vida normal. Essa vida normal é para ser vivida para a glória de Deus. Mas quando isso toma o lugar de Deus, quando isso toma a prioridade, quando isso toma a satisfação em Deus, nós estamos seguindo o sistema da escassez. Por isso tem um filósofo chamado Pitágoras, que fala: poxa, como um homem vai alcançar tudo aquilo que ele deseja? Como ele vai alcançar as suas maiores vitórias? Como ele pode alcançar a plenitude da sua vida através das coisas? Aí ele fala: ao invés de fazer com que esse homem busque conquistar essas coisas, faça com que ele diminua os seus apetites. Quanto mais nós estamos valorizando esse sistema desse mundo, o nosso apetite está crescendo para as coisas circunstanciais, aparentes. Quanto mais nós estamos buscando a verdade do reino de Deus, mais nós estamos encontrando satisfação, mais nós estamos encontrando completude, plenitude da nossa vida. Claro, vamos sim usufruir de coisas boas, irmãos. Vamos sim passear com a família, investir no bem-estar. Isso aí é lícito, é normal. Claro que nós vamos viver e isso vai ser realizado. Só que o nosso apetite diminui. Ah não, minha TV está pequena demais, era de 20 polegadas, tem que ter uma de 50, senão nunca vou ser feliz. Não, eu preciso acessar todos os canais nas redes sociais e ter o celular da hora, senão não vou ser feliz. Eu tenho que ter tudo em ordem na minha vida, senão não vou ser feliz. Você não nasceu para ser feliz, você nasceu para ser santo.
Se você é santo, você está em comunhão com Deus, então você está recebendo a alegria que vem do trono. Amém, irmãos? Então o homem ele foi inserido num projeto de Deus chamado verdade. Quando Cristo te apresenta o reino dele, é um reino de verdade, irmão. Acabou a mentira. Sabe aquela música, acabou o caô? Acabou o caô. Acabou a mentira. Acabou o engano. Porque o diabo que implantou um outro sistema, que na verdade é um vírus chamado mentira. Quando o homem cai, um vírus entra no ser humano. Mentira. Ele é inclinado a ser alguém que engana a si mesmo. O que é mentira? Nada mais, nada menos do que o oposto da verdade, não, mas algo aparente à verdade, contrário àquilo que é moralmente certo e correto. Lembra o diabo tentando Jesus? Se você é o filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Ele tinha poder para transformar? Claro que tinha, né? Tudo isso aqui eu vou te dar, se prostrado você me adorar. Lança-te daí, Jesus, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos a seu favor. Era mentira? Não, era verdade. Só que esse lançar de Jesus fazia ele tentar Deus. Então ele constrói um engano em cima da mentira. Então não pense que a mentira que o diabo planta em nossa cabeça, em nosso coração, é algo descarado. Repita comigo, a mentira do diabo sempre vem mascarada com a verdade. Então é um sistema, é um sofisma, é um engano que vem com aparência de verdade, com aparência de que faz sentido mentir, faz sentido enganar, ainda que seja para me livrar de um vendedor na minha porta, ainda que seja para eu não prestar conta da minha vida, eu minto, eu não falo tudo, eu omito verdades. Só que, como eu falei, quem está mentindo, ele está primeiro no sistema do maligno. Jesus falou, Satanás é mentiroso e pai da mentira. Quem vive na mentira não está indo para o inferno, já está no inferno. Já está provando do fel do inferno. Seu coração cada dia se engana mais. Seu coração cada dia percorre mais as profundezas do diabo. Por isso que entrar no reino de Deus não é para todos, é para quem decide renunciar, porque a porta é estreita e apertado o caminho que te conduz para a salvação. A porta desse sistema é larga. É fácil você ceder para a revolta. É fácil você ceder para esse sistema e começar a enxergar a sua vida, que foi resgatada por Cristo, que foi redimida por Cristo, como uma vida inferior, porque você olha e compete com alguém que não tem aliança com Deus e aparentemente está prosperando. Então o que o sistema desse mundo, o sofisma está fazendo é eu tirar o foco daquilo que é valioso e que eu já recebi em Deus e passar a olhar para as circunstâncias, passar a olhar para essa vida como Eva olhou para aquela árvore. Quando Satanás fala que era boa, ela passa a desejar. Ela se torna agradável aos olhos de Eva. Quando Satanás começa a falar no seu coração que servir a Deus é muito chato, é muito difícil, ir para a igreja todo dia, poxa. Aí você fala, eu te amo, Jesus, eu amo a sua palavra, mas não leio a Bíblia, né? Como pode isso? Alguém que já foi atingido pela mentira do diabo. Então esse sistema que está operando nesses dias, para ele ser revelado, precisa de uma palavra chamada discernimento. Repita comigo, discernimento.
Se tem um dom que Deus vai ativar na igreja nesses dias, é discernir. Discernimento. E o que é discernimento? É você ter revelação de Deus sobre uma influência do engano, sobre uma influência satânica no seu coração, na sua casa, num lugar, num ambiente, numa comunidade, ou até em cidades. Existem os espíritos da cidade, que são espíritos malignos que influenciam a maioria daquela população. O primeiro divórcio aconteceu aqui em Madalena, no Brasil. Então, qual que vai ser o espírito da cidade? A influência no desquite. Se você for botar em xeque, em pauta, quantas pessoas se casam, se divorciam em Madalena? Quantas pessoas estão vivenciando um tipo de religiosidade morta, que professam Deus com os lábios, mas a vida está seca. Não estou falando de católicos, estou falando de evangélicos. Se você parar para conversar sobre o evangelho, não conhecem sobre o reino de Deus, sobre Jesus. Conhecem sobre Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, mas sobre Jesus, o que ele veio fazer, o que ele está fazendo, o que ele irá fazer no futuro, meu irmão, são poucos. Então o discernimento vai fazer eu enxergar aquilo que é valioso com tal importância. E aquilo que é valioso com tal importância, não pense que o mundo vai valorizar, irmão. O mundo vai valorizar o quê? O que está escasso. O mundo vai valorizar o que dá lucro. O mundo vai valorizar o que pode arrancar de você, do seu bolso, do seu tempo, da sua família. Isso ele vai investir. Mas agora naquilo que é de valor, não espere que o mundo afirme. Não espere um governo cristianizado, em que ele agora vai falar, todo mundo agora é crente, todo mundo agora é evangélico. Cara, isso aí vai ser uma decadência quando isso acontecer. Então não espere que esse sistema aprove ou divulgue, propague aquilo que é de valor, que é a igreja, que é o reino de Deus que nós estamos provando agora, que é o reino de Deus que está vindo, mas já é uma realidade dentro de nós. Eles nunca vão saber disso, o porquê da nossa reunião, o porquê da nossa adoração, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Os incrédulos não podem contemplar a obra de Cristo, aquilo que Ele realizou, a posição que Ele nos colocou de vida. Quem está morto fala de morte. Quem está morto é pessimista. Tudo que vê é caos. Tudo que vê é ponto negativo. Tudo que vê é morte. Mas quem foi para a cruz, quem está crucificado com Cristo, passou da vida, passou da morte para a vida. É uma pessoa otimista que consegue ver no morador de rua um empresário, que consegue ver em alguém que está caído, alguém que vai se levantar como alguém usado na palavra de Deus. Quem está vivo está otimista naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está realizando, não está olhando a circunstância, se tem 10, se tem 5, se tem 1000, ele está focado com os olhos em Jesus e crendo na sua palavra. Porque nunca precisou, meu irmão, de estar aparentemente bem para Deus fazer alguma coisa. Deus nunca precisou de um homem perfeitamente certo para fazer alguma coisa. William Seymour foi usado em 1906 e através das suas orações Deus desceu sobre a rua Azusa, e ele era um homem cego, negro, analfabeto, que ninguém dava nada por ele. Foi criticado, mas quando Deus desceu, o cara orava com um caixote na cabeça. Imagina isso, você chegar numa igreja e tem um pastor com uma caixa de fruta na sua cabeça.
orando, escondido em Deus. Só que quando Deus desceu, a cidade toda correu para ver o que estava acontecendo. Jornais da época noticiavam relatos de curas, de sinais, maravilhas. A segregação racial foi quebrada, houve unificação. Negros, você pensava que negro cultuava com branco? Isso aconteceu na Rua Azusa, começou a acontecer na Rua Azusa em 1906, por causa de um homem que estava orando com um grupo de loucos. Avivamento nas Ilhas Hébridas, 2 senhorinhas na beira da morte começaram a orar: faz, Senhor. E Deus vem. Então a visão otimista é a visão do reino de Deus. Quando nós encontramos algo de extremo valor, nós regozijamos, o nosso espírito se regozija quando encontra o reino de Deus. Nós éramos naturalmente, nós éramos por natureza filhos da ira de Deus. Então a paz que esse mundo pode te proporcionar existe, só que é falsa. Você precisa de uma paz que cabe no litrão. Você precisa de uma paz que cabe numa casinha na roça, com uns patinhos para cuidar, um lago para pescar, um rio para tomar banho. Tem uma paz ali, mas não é a paz verdadeira. Tem que pagar por ela. A paz que Cristo proporciona para o homem que nasceu de novo, meu irmão, é a paz com Deus. Tudo começa com você tendo paz com Ele, e somente Jesus Cristo proporcionou isso na cruz do Calvário. Você tem paz com Deus hoje, não é porque você ora 5 horas por dia. Você tem paz com Deus hoje, não é porque você é perfeito, não é porque você é moralmente correto, mas é porque Cristo fez isso por você. Porque nós éramos por natureza filhos da ira de Deus. Isso significa que Deus estava vindo contra nós, contra o nosso pecado. Eu vou falar aqui um dia só sobre as consequências do pecado, sobre o que o pecado fez com a gente, a ponto da gente hoje pensar que é bom. Não, eu não era tão mal assim. Não, eu não era tão pecador assim. Era, irmão. Ah, mas eu nunca bebi, nunca fumei, eu não sou tão mal assim. É sim, irmão. Se deixar você mente, se deixar você engana, se deixar você quer viver para você mesmo, se deixar você fica egoísta, se deixar você não quer fazer nada para Deus, você só quer ficar sentado aí engordando espiritualmente. Se deixar você não vem ao culto mesmo, você prefere ficar no Instagram, vendo televisão, vendo Netflix. Se deixar, você mata alguém quando briga com você, você xinga, você tem ódio, você pede a morte dele quando alguém pisa no seu calo. Que homem bom é esse? Que mulher boa é essa? Que quando falam mal de você, ao invés de você orar, você fala mal também, você quer ter razão em tudo. Nós somos maus, irmãos. Só que a paz que o homem espiritual vai ter vem de Cristo. Ele proporcionou paz em Deus. E agora essa paz me transmite intensa gratidão, porque eu vendi tudo que eu tinha. Ou seja, eu peguei toda a minha bagagem, Silvana, da minha vida. Sabe quando eu me converti, o que eu fiz? Eu peguei todas as minhas letras de funk que eu tinha, muitas delas registradas. Eu gastei um dinheiro registrando no Rio. Eu peguei todos os CDs que eu tinha, fitas que eu tinha gravado com várias músicas novas, CDs de funk, camisas com símbolos, camisas de broco. Cadernos e mais cadernos de música, de canções que nem eram letras tão ruins assim. Tinha canções de amor, românticas, a maioria eu fiz para ela. Estou revelando hoje aqui. E eu peguei tudo aquilo e fiz uma fogueira.
eu taquei tudo ali. A gente tem que voltar a fazer essas doideiras, sabe por quê? Porque a conversão hoje em dia, meu irmão, a maioria é verbal. Não tem esse tipo de renúncia. Você largar o passado, você saber, cara, eu estou entrando num barco sem saída. Eu estou embarcando num trem agora que não tem como voltar mais. E hoje a sensação que eu tenho é essa: eu não tenho como voltar mais para o lugar onde eu estava. É retrocesso. Todas as vezes que esse homem que gostava da fama, que gostava dos aplausos, quer voltar, eu lembro da onde Deus tirou, do buraco que eu tinha no meu coração. O sentimento de morte, o sentimento de vazio existencial, eu sempre lembro desses momentos. E apesar de a vida não estar como nós gostaríamos de estar, com tudo no lugar, com todas as coisas certinhas, coisas do dia a dia, coisas da vida normal, ainda assim no nosso coração reina uma paz. Ainda assim no nosso coração reina uma alegria. Eu sou alguém feliz. Eu posso dizer hoje, batendo no peito, eu sou feliz. Eu sou feliz, eu tenho prazer na vida. Eu tenho prazer de conversar com as pessoas. Eu tenho prazer de servir a Deus, meu irmão. Tem dia que a gente vem empurrando o corpo, tem dia que a gente vem lutando contra a carne, mas eu encontrei um tesouro de valor. Eu encontrei algo de inestimável valor. E você também encontrou algo de valor. E o que você precisa fazer agora? Vende tudo que você tinha. Abandone as bagagens do passado, todos os remorsos, todos os ressentimentos, o que fizeram com você, o que falaram de você. Te maltrataram, te maldisseram, irmão. Vende tudo. Junta tudo numa caixa. E compra esse campo. Investe no reino de Deus, por favor, meu irmão. Não passe a sua vida olhando para esse sistema natural e mundano como algo desejável, como uma meta de vida. Qual é a sua meta de vida? Não enriquecer. Qual é o objetivo da sua vida? Não fazer faculdade, ter um sonhado emprego. Isso aí é muito pouco, irmão. Isso aí é mesquinharia demais. Os pensamentos de Deus são maiores do que os seus. Os projetos de Deus são maiores do que os seus. Mas Luciano, eu estou tanto tempo na igreja, por que eu não vivo isso? Tem que vender tudo. Tem que abrir mão de tudo. Tem que tratar como valoroso. Tem que tratar como algo mais importante. O que é mais importante, irmão? Alguém postar no status: sextou, um garrafão de cerveja na boca, a long neck, né? Heineken. Alegria comprada. Alegria comprada. Sexo com vários parceiros, cada mês um, cada semana um. Alegria comprada com pecado. Os maiores cristãos, a maioria dos cristãos não sabem disso que eu vou falar agora. Existe prazer em Deus. Existe prazer em Deus. Mas eu não sinto prazer em Deus. Poxa, começa a se deleitar nas Escrituras. Começa a amar as Escrituras. Começa a investir tempo com Ele, que você vai ver como o seu interior muda, meu irmão. Você via de fora para dentro. Você olhava, as coisas de lá não estão em ordem, e isso afetava o seu interior. Você olha para a sua vida, tem áreas que você olha para a sua vida e fala: isso aqui não tem jeito, e isso vai afetar o seu interior, te entristece, te traz desânimo, que você olha com olhos naturais. Agora, quando você passa a olhar de dentro para fora,
aquilo que Deus plantou dentro de você é mais valioso do que aquilo que está fora. Eu ouvi um testemunho de um pastor que estava num retiro. Ele deu oportunidade para as pessoas ali falarem do que vivenciaram durante um final de semana. E ele falou que ali tinha um homem muito rico na cidade. O cara tinha comércios, lojas. Um cara muito rico. Ele foi e participou do congresso, da conferência, do retiro. E as pessoas dando testemunhos de coisas que conquistaram depois que entraram na igreja. Eu entrei para a igreja e minha vida financeira mudou. E a maioria só enfatizava a vida financeira. Não, minha vida financeira, olha, decolou. Aí o rico pegou o microfone e falou: olha, eu tenho bens, eu tenho casas. Se eu quiser hoje viajar para qualquer lugar do país, eu vou agora. Eu compro minha passagem e vou. Eu pego um jato e vou. Se eu quiser ir para a melhor praia no Brasil, eu vou agora. Pego minha família e vou. Eu tenho condição para isso. Aí ele falou o seguinte, começou a derramar lágrimas e falou: mas eu trocaria tudo que eu tenho pelo que vocês têm. Eu trocaria tudo que eu conquistei pelo que vocês têm dentro de vocês. Aquilo ali constrangeu as pessoas, começaram a chorar. Muitos começaram a se arrepender. E nós aqui buscando o que ele tem. E ele querendo o que está dentro de nós. Então é isso, meu irmão. Valorize da onde Deus te tirou, onde Deus te colocou. Valorize o reino dele. Faça a vontade de Deus, você vai ver as demais coisas sendo acrescentadas. É algo natural no reino de Deus. Quer ser próspero no reino de Deus? Faça a vontade dele. Mas Luciano, eu não sei qual é a vontade. A vontade dele é essa: que vocês sejam santificados, que vocês sejam propriedade do Senhor, que vocês anunciem o evangelho a toda criatura, que cumpra o propósito. Amém? Vamos ficar de pé? Começa a entregar seu coração diante de Deus. Começa a sondar seu coração diante de Deus. Você está vivendo num sistema de verdade ou num sistema da mentira? Você está enganando a si mesmo? Porque não tem como me enganar, irmão. Você pode me enganar à vontade, mas a Deus não. Eu queria que nós tivéssemos um relacionamento de sinceridade. Quando as coisas estiverem mal, pode falar: tá mal, Luciano, estou mal. Vontade de desistir, vontade de morrer, vontade de sumir. Do que você dizer: não estou bem, e por dentro você está cheio de ódio, o diabo te colocando contra mim. Você acha que não? Se ele vai bloquear a bênção, ele vai começar com isso, fazendo com que você tenha ódio dos servos dele. Então feche seus olhos, peça perdão a Deus pelas vezes que seu coração endureceu, pelas vezes que você quis largar tudo, não para seguir Ele, mas para voltar para o passado, para voltar para o mundo, para voltar a praticar as velhas obras das quais
quando você estava na luz, você se envergonhava. Aí você vai lá, coloca a musiquinha do passado, começa a lembrar de como eram as festas, a juventude acabou, irmão. Lá ninguém tinha compromisso com nada, muitos nem trabalhavam, ficavam o dia todo aprontando. Acabou essa época. Época de viver coisa de macho, de homem. Construir uma família, orar até que Deus te responda, botar o joelho no chão ao invés de ficar reclamando e ver a situação sendo mudada pelo poder de Deus. Homens e mulheres de Deus posicionados, cheios de temor e fervor. Homens que vão amar suas esposas, vão ser fiéis até nos olhares, na rua, na internet, vão ser leais de coração. Forma um povo aqui, Senhor, um povo que te ama, um povo que manifesta isso em atitude, em decisões, em renúncias, em nome de Jesus. Rei dos céus, quem pode te ver como você me vê? No santo monte, quem pode subir, entrar no seu lugar? Rei dos céus, quem pode te ver como você me vê? No santo monte, quem pode subir? Quem pode subir, entrar no seu lugar? Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Vamos dizer isso. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo, Cristo é suficiente, o Evangelho é suficiente, Deus é suficiente em nossas vidas. Tudo que será construído é a partir desse relacionamento. E na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Vamos cantar, irmão, vamos. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. O meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os
os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra ti. Vivemos pra te conhecer, mais nada. O meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Faça esse voto. Te seguirei até o fim. Te seguirei, não voltaremos atrás. Te seguirei até o fim. Até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei. Receba fortalecimento no seu coração nessa noite. Receba forças para renunciar tudo. Receba forças para romper com o pecado, para romper com a mentira e viver o novo de Deus, e viver novas possibilidades, e romper para uma nova vida. Fogo de Deus queimando dia e noite dentro de você. Dons de Deus sendo derramado. Você olhando o próximo como Jesus olha. A sua família sendo tocada. Ele acaçou. Você se preparando para a eternidade com Ele. Sim, sim, sim. Existe prazer em ti, Jesus. Existe prazer em quem tu és. Eu dependo, eu dependo, eu dependo de ti. Eu dependo, eu dependo, eu dependo de ti. Não quero apenas a promessa, ou somente ser usado por ti. Sem tua presença eu não saio daqui. Não quero apenas a promessa, ou somente ser usado por ti. Sem tua presença eu não saio daqui. Eu dependo, eu dependo, eu dependo de ti. Eu dependo, eu dependo, eu dependo de ti. Tua face brilha como o sol. Estou perdido no seu olhar. Tua face brilha como o sol. Te encontrei, te encontrei. Tua face brilha como o sol. Estou perdido no seu olhar. Tua face brilha como
sol, te encontrei, te encontrei. Tua face brilha como o sol, estou perdido no seu olhar. Tua face brilha como o sol, te encontrei, te encontrei. Se renda a Ele, faça a sua oração final. Fala para Ele o quanto você o ama, o quanto você o quer, o quanto você precisa dEle. Tua face brilha como o sol, estou perdido no seu olhar. Tua face brilha como o sol, te encontrei, te encontrei. Se brilha como o sol, estou perdido no seu olhar. Sua face brilha como o sol, te encontrei, te encontrei. Aplauda Ele, aleluia! Levante suas mãos. Pai, obrigado por cada irmão, Senhor, que perseverou estar aqui nessa noite. Que o Senhor tome aqueles que não puderam estar e traga, Senhor, revelação, conhecimento, convencimento da necessidade, Senhor, de estarmos juntos, de como é bom, Senhor, congregar, de como é bom, Senhor, vivermos esse reino. Quebre todo sofisma, Senhor, nos nossos pensamentos, todo engano contrário à vontade do Senhor, sejam revelados e renunciados, e sejamos tocados pela verdade de Deus que nos posiciona. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor lhe conceda paz. Até quarta-feira, se Deus quiser. Fala para o seu irmão, até quarta-feira, se Deus quiser.